Graça e paz a todos. Eu sou Darlan Campos e estou iniciando mais um vídeo aqui no meu canal. E eu dou glórias a Deus por este momento de compartilhar a palavra do Senhor, momento onde nós vamos aprender mais das maravilhas do Senhor, aprender mais sobre o que está escrito na Bíblia. E eu louvo a Deus por isso, pois Ele é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Meu querido, o tema deste vídeo hoje é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abre a Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19, que está escrito assim. Vou repetir, Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19, que está escrito assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos uma missão aqui na face dessa terra, é pregar o Evangelho a todas as pessoas, ide por todo este mundo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós já sabemos que existe a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E neste vídeo eu vou estar explicando e mostrando referências bíblicas que verdadeiramente existe essa Trindade, que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu louvo a Deus por isso, pois Ele é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus Ele é poderoso, Ele faz grandes coisas acontecer nas nossas vidas. E esta palavra aqui chamada Bíblia, ela é verdade, ela não mente, ela é a palavra do Senhor, ela é alimento para as nossas almas. Por isso que nós devemos estudá-la para compreender os mistérios que estão aqui dentro deste livro. Saber que este Deus é lindo e maravilhoso, que faz grandes coisas acontecer nas nossas vidas. Meu querido, estude a Bíblia, adquire conhecimento. Nós precisamos disso cada dia mais e mais, em nome santo de Jesus Cristo. Bíblia Sagrada, palavra do Senhor, alimento para a nossa alma, verdade. Tudo está escrito aqui dentro deste livro é verdade. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos abrir aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Lucas capítulo 18. Vamos lá no livro de Lucas. Capítulo 18, versículo 19. Vou repetir, Lucas, capítulo 18, versículo 19. Está escrito assim: Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Estes dois versículos já nos dá um entendimento que existe Deus, que é o Deus Pai, Criador de todas as coisas. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então sabemos que existe Deus Pai, que é o nosso protetor, é o nosso Pai, é o nosso Deus.
Criador de todo este mundo, criou nós, seres humanos, do pó da terra, soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Imagine Deus pegar tudo dele e colocar dentro de nós. Que aquele sopro que Deus deu, dando-nos vida, fazendo-nos uma alma vivente, é Deus pegar o que Ele tem dentro dele e jogar dentro de nós. Eu glorifico muito a Deus por isso, não só por isso, mas para as operações de milagres e maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Aqui no livro de Lucas, né, que nós acabamos de ler, que é o capítulo 18, versículo 19, vou ler de novo. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aqui o Jesus, né, também mostrando que existe Deus Pai. Ele mesmo fala, o próprio Jesus falando do Pai, né? Por que você me chama bom? Existe um bom, apenas um, que é Deus. Essas duas referências que eu estou citando aqui já nos dá um entendimento que existe Deus Pai, que existe Deus em nossas vidas, que existe Deus que é Criador de todas as coisas. É real então que Deus existe. Eu sei que existem outras referências bíblicas, mas eu quis trazer apenas duas referências. Já nos dá esse entendimento, já nos dá essa convicção, já é certo, já é verdade que existe Deus Pai. Vamos lá em Mateus capítulo 1. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25, que está escrito assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Este versículo 23 aqui já nos chama muita atenção. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No livro de João, capítulo 14, versículo de 1 a 4, está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, e já sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Vou ler aqui o versículo 1 e 2 de novo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Aqui é Jesus, aqui é o próprio Jesus dizendo, né, que existe Deus e agora também existe Jesus. É uma assim, é o próprio Jesus falando do próprio Deus, do Pai. Porque quando veio o nascimento de Jesus Cristo, que chamaram de Emanuel, que traduzido é Deus conosco,
é o próprio Deus, né? Jesus é o próprio Deus, que é conhecido como Deus Filho, que é Jesus Cristo. A história aqui do nascimento de Jesus, né, narrando aqui a história de Jesus Cristo, Maria foi concebida do Espírito Santo para dar à luz ao filho chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se você for olhar o livro de outras referências bíblicas, eu não quis trazer outras, também senão essa mensagem fica muito grande, mas se você for pegar no livro de João, capítulo 1, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, se você ler ali também, dá esse entendimento, sabe, que Jesus Cristo sendo Deus Filho, como nós acabamos de ler aqui, né, que é Deus conosco, ele veio, operou seus milagres, suas maravilhas, curou, né, a história toda de Jesus você vai encontrar no livro de Mateus, de Marcos, Lucas e João, tá? Conta aqui a história de Jesus Cristo, né? O nascimento dele, o próprio Senhor falando com José: ei José, não deixa sua mulher não abandona ela não, porque o que está sendo gerado dela é do Espírito Santo, sabe? Então Maria foi concebida através do Espírito Santo de Deus. Jesus nasce com Deus Filho. Então tem essas referências, tem muitas outras referências bíblicas mostrando que é verdade, que existe Deus. E aqui o próprio Jesus falando do próprio Pai. Você está me chamando de bom? Não, bom é um só. Deus, o meu Pai. Ele é bom. Sabe, meu querido? Então, é real, é verdade. Tá, é bíblico. É bíblico. Sei que existem pessoas que não creem na Trindade, mas é bíblico. Está escrito, a não ser eu estou falando mentira, a não ser eu estou lendo alguma coisa aqui na Bíblia e está errado. Então a Bíblia está errada. A Bíblia não mente, ela é verdade. E eu li aqui o próprio Jesus dizendo: você está me chamando de bom, mas ei, bom é meu Pai, é Deus, Ele é bom. Olha o nascimento de Jesus, Deus falando com José: ei, coloca o nome de Jesus, que Ele vai salvar a humanidade. E eu estou graças a Deus por isso, porque se Jesus não tivesse vindo, como que nós iríamos alcançar a salvação ou a vida eterna? Existem várias referências bíblicas mostrando que existe Deus Filho, que é o próprio Jesus Cristo. Estou querendo que você acredite em mim, não. Eu quero que você acredite na Bíblia. Eu quero que você pegue a Bíblia, lê a Bíblia, estuda ela, adquire conhecimento. Eu posso estar errando aqui agora, mas a Bíblia ela não erra, ela não mente. E se você pegar para ler, você vai entender também que existe Deus Filho, que é o próprio Jesus Cristo. Atos capítulo de número 1. Vamos lá, abre comigo. Livro de Atos, capítulo 1. Tá aqui. Já está abrindo. Livro de Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 5, está escrito assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera.
aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos capítulo de número 2. De 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Aleluia! Glória a Deus por isso. Meu querido, no livro de João, capítulo 14, eu li de 1 até 4, mas eu preciso que você leia o capítulo 14 todo. Leia ele todo, entende? Você vai ver que lá vai estar uma parte escrita assim que Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai, preparar-vos lugar. E quando eu estiver, eu vou rogar, eu vou clamar, eu vou pedir para que possa mandar o Consolador conosco. Vai ter uma referenciazinha bíblica assim, vai ter uma parte que você vai entender que Jesus nos deu uma promessa que quando ele fosse, ele ia mandar o Espírito Santo para ficar conosco. E eu acabei de ler aqui agora em Atos, de 1 a 5, e Atos capítulo 2, de 1 a 4, mostrando para nós Jesus dizendo que não se ausentasse de Jerusalém, não saia de Jerusalém, fica, espera, porque a promessa ela vai cumprir. E vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí entra o Deus Espírito Santo em nossas vidas. No livro de Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, estavam todos ali reunidos no mesmo lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aí agora eu fico pensando aqui, existe Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que criou é o nosso Pai. Enviou o seu Filho amado, porque tem referência bíblica também que o próprio Deus disse. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não poupou o seu Filho amado, ele entregou para nós. Jesus veio, fez todas essas operações de maravilhas, cura, restauração, morreu na cruz do Calvário por nós, ressuscitou, apareceu para os discípulos, que ele ainda ficou aqui 40 dias, falando de coisas de Deus aqui para os discípulos, até ser arrebatado. E nessa conversa, nesses 40 dias dessas conversas, o próprio Jesus disse: não saiam daqui, porque a promessa vai cumprir. Vou mandar o Espírito Santo para ficar conosco. Agora imagina se nós não tivéssemos o Espírito Santo para ficar conosco, para nos ajudar, para nos instruir, para nos guiar, para nos conduzir, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para fazer nós largarmos o pecado, buscar a presença de Deus, glorificar a Deus, amar a Deus. Nós estaríamos perdidos se nós não tivéssemos o Espírito Santo. Ah, Darlan, mas se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós ia rogar a Deus, nós ia clamar, nós ia orar a Deus, Deus ia operar o milagre da mesma coisa. Mas Deus faz as coisas do jeito dele, não do nosso jeito. Se não tivesse o Espírito Santo, nós iríamos orar a Deus, clamar, pedir. Correto, concordo. Mas tudo é pela vontade do Senhor e não pela nossa vontade. Se Deus assim quis
operar essas maravilhas, esses milagres de mandar o Espírito Santo para ficar conosco, melhor ainda. Porque o Espírito Santo é lindo, ele é maravilhoso. E quando nós o sentimos, nós o glorificamos, nós o amamos. E o Espírito Santo está aqui para nos guiar, para nos conduzir, para nos dar entendimento sobre este livro aqui que eu sempre cito nos meus vídeos, que nós não podemos deixar de estudar esta palavra aqui, porque ela é verdade. E o Espírito Santo veio para nos dar poder, para nos dar autoridade, para nos dar unção, para sentirmos a presença de Deus. É por isso que Deus enviou o Espírito Santo para ficar conosco. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, porque existe o Deus Pai, o Deus Filho que é Jesus, e agora o Deus Espírito Santo. Esse Deus Espírito Santo, ele pode entrar dentro de nós, nós conseguimos suportar o poder dele. Mas se fosse Deus mesmo, não. Mas o Espírito Santo sim. Porque assim Deus quis que fosse assim. É por isso que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós sentimos o amor de Deus nos envolvendo. Sabe, nós sentimos a graça, nós sentimos o poder, nós sentimos, sabe, Deus dentro de nós. Aleluia! Agora vem pessoas dizendo que, não, eu não creio na Trindade, eu creio apenas em Deus, Ele é único, é um só. A Bíblia diz que existe Deus, Criador dos céus e da terra, mandou seu Filho amado, Jesus Cristo. E Jesus disse, olha, eu vou mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. É do jeito dele, não do nosso. Aí tem pessoas que vêm e ignoram isso. Amém. Se você não crê, amém. Eu creio. Eu creio, estou fazendo esse vídeo mostrando que tem referências bíblicas. E olha que eu nem peguei referência assim, certinha, assim, tipo assim, que eu acabei de dizer agora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também nem peguei um versículo certinho, está lá em João, né, que Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, preparar-vos um lugar, e uma promessa vou fazer para vocês, vou enviar o Espírito Santo, vou enviar o Consolador para ficar com vocês. Nem peguei essas referências aí, peguei outras referências, que também nos dá esse entendimento, essa verdade de que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se você não crê, amém, meu querido. Você está firme com Deus? Amém, melhor ainda. Mas as referências estão aqui. E aí não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você crê na Bíblia, se você quer crer nisso, é bíblico, é Bíblia. Se você acha que eu estou falando coisas erradas, consulta a Bíblia. Ela não mente. Ela é verdade. Referências bíblicas, palavra do Senhor, então para mim existe. E para quem crê, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tirado dentro desta palavra que é a Bíblia Sagrada, que ela é verdade e ela não mente. Amém? Soberaníssimo e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por ser este Deus lindo das nossas vidas, obrigado por o Senhor ter mandado o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer, né? Para que ao derramar do sangue dele, nós pudéssemos ser curados. E pela sua ressurreição nos mostrar que existe a vida eterna e que com Cristo podemos alcançar a salvação e a vida eterna. E obrigado também, Senhor, porque a promessa cumpriu que Jesus Cristo, quando subisse para voltar para casa, Ele ia mandar o Consolador. Obrigado por o Senhor ter mandado esse Espírito Santo para ficar conosco, para nos guiar, para nos conduzir, para bem pertinho do Senhor, para sentirmos a Tua presença. Obrigado por ter feito grandes coisas
por estar ainda fazendo milagres e maravilhas sobre as nossas vidas. Obrigado por estar nos protegendo, nos guiando, nos conduzindo. E queremos cada dia mais e mais sentir a Tua presença em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.